The book is on the table. Alô, amigos dos canais ESPN, um grande abraço, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do The Books on the Table, contando os dias, as horas para o Super Bowl 46. Ao longo dessa próxima semana, nós estaremos já falando direto de Indianápolis com uma programação especial que vai levar até você todos os detalhes a respeito da grande decisão do futebol americano, com direito a um The Books on the Table especial de 1 hora de duração na semana que vem. Hoje o nosso programa regular de 30 minutos e vai ter antunadas até na semana do Super Bowl, né, Paulo? Sim, exatamente, um pouquinho antes do The Books on the Table. Então, o Super Bowl começa daqui o quê? Umas 220 horas, mais ou menos? Não preciso fazer as contas. Então, né? Eu estava fazendo a conta agora na minha cabeça, acho que deu mais ou menos isso. Então, o André Kfouri segue em férias, vai nos encontrar com a gente semana que vem já lá em Indianápolis. Então hoje, um abalo sísmico aqui nos estúdios. Rômulo Mendonça. Bom, tem que patentear isso mesmo, viu? Fiquei sabendo de gente que utilizou já no Então, mas eu estou utilizando como homenagem ao claro. Assim, eu uso como homenagem, eu falo assim, como diria o Rômulo Mendonça. Olha só que gratidão. Não, ele já colocou no blog dele, depois do jogo 6 da World Series, no beisebol, ele disse, um abalo sísmico, como diria Rômulo Mendonça. Então, pelo menos a gente está dando crédito também. O Rômulo vai estar com a gente aqui pelos próximos 30 minutos. Esperamos que ele não venha cobrar direitos autorais depois do programa. Vamos para o intervalo, a gente volta já. The book is on the table. Chegou o novo Honda Civic. Motor E-VTEC Flex. GPS integrado ao painel. Modo de direção econômica. Câmera de marcha ré. Novo Honda Civic. Espetáculo tecnológico. Elizabeth, I want you to help me catch a killer of women. They say I'm insane. Why would you want to know about such an awful murder? It interests me. Milênio, os homens que não amavam as mulheres. Continua a cobertura do Australian Open de tênis direto de Melbourne. A disputa prossegue com homens e mulheres lutando pelo título do primeiro grande slam da temporada. Todas as estrelas do tênis mundial. Australian Open de tênis, neste sábado ao vivo, nos canais ESPN. ESPN, a casa da NBA. Knicks contra Heat, hoje ao vivo, nos canais ESPN. Eu curto Australian Open. Eu curto precisão. Eu curto força. Eu curto desafios. Kia, o poder de surpreender. The book is on the table. The Los Angeles Clippers and the Los Angeles Lakers. Round 2, the Battle of Los Angeles. Oh, Nehemiah exploding to the basket. Fisher for three. Derek Fisher. Obi going down the lane for some sweet music. Oh, Griffin again. He came from nowhere. This is normally Kobe time. Bryant. Yes. Peace for three. Yes. World Peace is on top of it tonight. And Pau Gasol with some final words for each other. The Lakers have beaten the Clippers 96-91. Quem é o melhor time de Los Angeles? A batalha você viu ao vivo na quarta-feira, na verdade na quinta, né? 1h30 da manhã o jogo começou. A gente vai falar de Lakers e Clippers já. Antes, olho na tela para você conferir as próximas transmissões da NBA nos canais ESPN. Daqui a pouco, 11 da noite, para quem está vendo a primeira exibição do programa, Miami Heat e New York Knicks. E na quarta-feira, 11h30 da noite, o Oklahoma City Thunder pega a equipe do Dallas Mavericks. Vamos falar então dessa vitória dos Lakers sobre os Clippers. Os Clippers tinham vencido o primeiro duelo e nesse segundo jogo nós até vimos aí no clipe o Ron Artest colocando bola de 3.
Não, é Meta World Peace. Aliás, Rômulo Mendonça, Meta World eu Peace. estou me revezando entre Ron Artest, Meta World Peace, número 15, Ronzinho, Paz e Amor. Sim. Que sugestões você daria para acrescentar aí a nomenclatura? Oi, Everaldo, eu só sei que a paz mundial nunca foi tão humilhada desde os concursos de Miss, com a utilização do Ron Artest em detalhe, o que ele fez. E aí é ele na jogada. Eu começo a... Tem que ser Faixa de Gaza o nome dele. Faixa não de Paz Gaza. Mundial. Exatamente. É muito engraçado um cara que já foi até para arquibancada para pegar torcedor na porrada, mudar o nome dele para Meta World Peace, né? Então, mas ele mudou. E você está revezando. Agora hora é número 15, hora é Meta World Peace, hora é Ron Artest, hora é Ronzinho, Paz e Amor. Depende do momento do jogo. Mas ainda é um bom jogador. Um jogador importante que de vez em quando mete uma bola de 3, excelente defendendo. Aqui a gente vê alguns momentos, né, do jogo, 6 faltas técnicas. Temos uma rivalidade em Los Angeles. Até que enfim, né? Temos uma rivalidade, né? Confronto intenso, os Lakers vencendo aí por 5 pontos. O Chris Paul, né, que perdeu 5 jogos, voltou. Não teve uma grande atuação, mas conseguiu 12 assistências. E é interessante que os Clippers estavam na vantagem nos primeiros 3 quartos, né? O Lakers só conseguiu sua primeira vantagem no placar. No último período, Kobe teve uma grande performance, mas a gente vê o Blake Griffin com 26 pontos, a gente vê o Caron Butler jogando bem, a gente vê o Mo Williams jogando bem, então esse time do Clippers está interessante. E até que enfim agora, né? Porque quando os Clippers chegaram a Los Angeles, os Lakers nos anos 80 estavam dominando com o Magic Johnson e tal, ninguém olhava para os Clippers, eram o primo pobre da cidade. Agora a coisa anda. Outra rivalidade, um pouco mais recente, Boston Celtics e Orlando Magic, aliás, 2 jogos essa semana entre essas duas equipes. No primeiro, Orlando fez apenas 56 pontos. E no segundo, Boston se recuperou de uma desvantagem que passou dos 20 pontos com o Paul Pierce jogando demais. E 2 jogos que dão muita confiança para o Boston Celtics, né? Porque o Ray Allen e o Rajon Rondo ficaram fora das 2 partidas. E Jermaine O'Neal, que a gente está vendo aqui, não jogou no segundo jogo. Então o Magic, com 16 cestas nesse jogo que a gente está vendo aqui, apenas 56 pontos, as 2 piores marcas da história da franquia. Aí na 23 erros também. 23 turnovers. E aqui na segunda partida a gente vê o Paul Pierce dominando, como você disse, né? Nossa, déficit de 27 pontos. Uma coisa que o Boston Celtics tem, a gente até falou na semana passada, que é um time que, olha, até um pouquinho mais velho, que não vem jogando bem, que tem dificuldades pontuando dentro do garrafão. Mas uma coisa que esse time tem é um coração, é um caráter que é muito forte, né? Um time realmente vencedor. Você acha que essa história do Dwight Howard ainda não 100% resolvida está de alguma forma afetando o jogo do Orlando? Está afetando, porque eu não gosto muito da forma com que o Orlando posiciona e joga com o Dwight Howard em quadra. Essa questão que você vai até destacar na sequência, ele se tornou o principal cestinha da franquia, além do fato do Orlando ter surgido no final dos anos 80, é uma coisa que depõe um pouco contra o próprio Orlando Magic. Ofensivamente, o Dwight Howard não é nenhum primor. Para quem começou a acompanhar a NBA nos anos 90, com Pat Ewing, Olajuwon, Robinson e companhia, o Howard, para mim, é um mutombo mais ágil. É um mutombo mais veloz. E o cestinho anterior era o Nick Anderson, que era um grande arremessador, daquele time do Orlando que perdeu para o Houston em 95. Mas, sinceramente, eu não encontro muito poder de fogo para o Orlando Magic, tendo o Howard como uma referência. A diferença é muito grande para quando a gente olha para o Orlando do começo dos anos 90 e vê um Shaquille O'Neal, que aí sim era um pivô que entra na conversa. E o Penny Hardaway fazendo dupla com ele. O T-Mac também estava entre os 5 maiores cestinhos da equipe. Aliás, o Paulo Antunes e eu estamos seguindo para o Rio de Janeiro nesse sábado para fazer um Bola da Vez com o Karim Abdul-Jabbar, junto também com o Zé Boquim e com o Cícero Melo. E a gente vai perguntar para o Karim, afinal de contas, o maior cestinha da história da NBA, onde é que ele coloca o Dwight Howard nessa conversa. E por que ninguém utiliza o gancho, o skyhook, que é um arremesso impossível de bloquear. Kareem, maior cestinha da história, como você disse, mas ninguém tenta usar esse arremesso, que poderia ser uma arma número 1 para qualquer pivô da NBA. Uma questão interessante. O Lakers tinha o Baby Hook com o Matt Johnson, né? Que foi pivô em final de NBA. Então aquele time do Lakers sabe muito bem o que é um gancho. É isso aí, o Karim não tinha condição de jogar o jogo 6, estava machucado e ficou fazendo tratamento. O Magic começou de pivô o jogo 6 contra o Philadelphia e acabou com o jogo. Não foi necessário o jogo 7, o Karim ficou se tratando para esse jogo 7. 42 que pontos, não aconteceu. 15 rebotes naquele jogo pro Magic. Com o Magic que viajou
no assento do Kareem Abdul-Jabbar para disputar aquela partida, para ir se inspirando. E certamente vocês vão destacar isso. Com certeza, com certeza. Fique de olho, a gente não sabe quando o Bola da Vez vai pro ar ainda, mas vamos gravar no sábado pela manhã. O Paulo, eu, o Zé Boquinha e o Cícero Melo com Kareem Abdul-Jabbar no Rio de Janeiro. Estamos chegando aí, cidade maravilhosa. Bom, falando em celebração, nessa semana o time do Dallas Mavericks recebeu os anéis de campeão pelo título da última temporada. O Dirk Nowitzki em trajes civis, porque ele ficou de fora de 4 jogos nessa semana, uma ausência programada para ele reforçar a musculatura e melhorar as condições físicas, principalmente porque sente algumas dores no joelho. Só que aí logo depois desse jogo, o Dallas Mavericks apanhou do Minnesota Timberwolves, que teve o Kevin Love na mesma noite, nesse jogo, tendo uma grande atuação, noite em que ele estendeu o seu contrato por até 4 anos com o Minnesota Timberwolves. Ele pode sair, se ele quiser, estourar um agente livre no final da 3ª temporada. Um dos jogadores mais consistentes da NBA, né? Quer dizer, é double-double toda noite pro nosso querido Kevin Love, né? São 17 double-doubles, pelo menos 10 pontos, 10 rebotes, nos últimos 18 jogos, né? 17 de 18, é impressionante. E nesse jogo foram 31 pontos, 10 rebotes aí contra o Dallas Mavericks. E o Minnesota Timberwolves parece que agora tem um time, né? O Ricky Rubio agora jogando bem e muito bem, né? Controlando aquele ataque, entregando a bola aí pro Love, também o Derek Williams, o calouro, né? É o time mais divertido de se ver. Vamos ficar de olho aí nesse Minnesota Timberwolves, o Oklahoma que é bem melhor do que o Oklahoma está passeando no Oeste com toda tranquilidade. Um time bem consistente, só que ao contrário, o Washington Wizards, que demitiu o Flip Saunders depois de 2 vitórias e 15 derrotas no começo da temporada. O time perdeu os primeiros 8 e o Randy Whitman, assistente técnico, vai ser o treinador até o final da temporada. Ele que já foi técnico do Minnesota Timberwolves na temporada 2008-2009, acabou sendo demitido depois de 4 vitórias e 15 derrotas. O Washington com problemas, o John Wall não está jogando tão bem quanto no ano passado, por exemplo, e o Flip Saunders vai embora. Uma imagem interessante que a gente tem para mostrar para vocês aqui, relativa à NBA, ao Steve Nash, mas ele é apaixonado por esporte, gosta de futebol, por causa do Leandrinho, se diz corintiano, inclusive, e ele fez um vídeo junto com outros jogadores para um concurso dos fãs de esporte do X Games. Meu Deus. E aí o Steve Nash, ó. Winter X Games, né? Então você precisa de neve para poder praticar um esporte radical no gelo. Literalmente um pé frio aí, né? 2 vezes venceu um MVP e não tem um anel de campeão. Então não vai se divertir assim, né? E é um dos 5 jogadores mais velhos em atividade na NBA. E ainda um baita jogador, né? E como ator. Legal. Muito legal. E você assiste o Winter X Games, a Olimpíada Radical de Inverno, diariamente aqui na tela dos canais ESPN neste fim de semana. Vamos falar agora das coisas do beisebol, porque o New York Yankees e o mundo do beisebol receberam nessa semana a notícia da aposentadoria de Jorge Posada depois de 17 anos com os Yankees, Romano. Era bem anunciado, né? Ano passado ele foi colocado como rebatedor designado pelo Girardi, que tinha sido catcher antes da era Posada, e em determinado momento da temporada ele foi colocado como número 9 no line-up. Houve atritos, e é o tipo de jogador que você não imagina atuando por outro time. Então, se o presente dele era assim em Nova York, certamente o futuro não vai ser, se aposentou, mas certamente tem um nome na história dos Yankees, em números de rebatidas, média de rebatidas, corridas impulsionadas, home runs entre os catchers. Ele fica atrás apenas do Yogi Berra na história de Nova York. Então, está para a eternidade. É interessante que entre jogadores que atuaram pelo menos metade da carreira como catcher e participaram de rebatidas, aparições no home plate, pelo menos 5.000 vezes, ele é o 5º melhor em on-base plus slugging, né? Que basicamente é uma média da frequência que o jogador chega em base e também da potência no bastão. Então, quando a gente fala Hall da Fama, eu acho que o Jorge Posada merece estar lá. Você mencionou o Yogi Berra, 248 home runs. Como catcher para o Yogi Berra, em 2 anos a mais que o Jorge Posada. E o Posada, 275 na carreira, 246 como catcher. Então vai ser muito interessante. Será que o Jorge Posada entra no Hall da Fama? 17 temporadas, 5 anéis. E é o seguinte, ele tinha que se aposentar, né? Porque não dava mais para ser catcher, não tinha um braço defensivamente, nunca foi tão forte assim.
E no bastão também não era grande coisa aí nas últimas temporadas. Então era basicamente um rebatedor designado. E não vai ser rebatedor designado de ninguém nesse estágio em sua carreira. E o Russell Martin foi contratado na temporada passada, então era mais que anunciado essa aposentadoria. Ele não deve precisar de grana, mas se precisar pode pedir emprestado pro Prince Fielder. Sim. Né? É o mais novo rico da Major League Baseball. Fechando aí com o Detroit Tigers, o Dodgers teria feito uma proposta secreta de 7 anos, 160 milhões no meio dessa conversa aí do Prince Fielder também. 9 anos, 214 milhões para o nosso querido Prince Fielder, que nasceu em 1984, que foi a última vez que o Detroit Tigers venceu um título. Lembrando que o pai do Prince Fielder, o Cecil, né, também jogou no Detroit Tigers. Agora, uma coisa interessante, o Prince Fielder, quando estava em Milwaukee, era aquela coisa maravilhosa, né? Rebatia, que era uma coisa linda. 121 home runs nas últimas 6 temporadas no Miller Park. Apenas um jogador conseguiu mais home runs, tá? Jogando em casa nesse meio tempo. O Ryan Howard. Agora é o seguinte, ele vai pro Comerica Park, que ninguém bate home run lá no Comerica Park, né? É bem raro, nenhum canhoto jamais bateu mais do que 14 home runs numa temporada lá no Comerica Park. Então, será que o estádio pode atrapalhar o Prince Fielder? Eu acho que 50 home runs, eu acho que ele não bate, mas é óbvio que é um baita atleta, e agora com a contusão do Victor Martinez, que vai perder a temporada inteira, vai ser crucial para o sucesso do Tigers. Já teve um estudo, o Fielder ano passado no Miller Park foram 24 home runs, e já fizeram um estudo que desses 24, no Comerica, apenas 14 seriam home runs. Então, é um grande desafio. E o Cabrera vai ser deslocado para a terceira base. Ele atuou como terceira base pelo Florida Marlins, pela equipe do Detroit, só no início, na primeira temporada. E o Fielder teve 15 erros como primeira base na temporada passada. Foi o maior número de erros de um jogador na primeira base. Então tem muitas questões sem dúvida definidas. A defesa sai prejudicada aqui, viu? Porque o Miguel Cabreiro voltando para a terceira base vai ser ruim. Como você disse, o Prince Fielder não é dos melhores atuando na primeira. Nesse fim de semana acontece o Jogo das Estrelas do Hockey. Você vai ver sábado e domingo ao vivo na tela dos canais ESPN. Sábado, 10 da noite, acontece o desafio de habilidades e na sequência o All-Star Game. O All-Star Game do Hockey que tem aquele formato de draft, né? Os capitães são eleitos e aí eles saem selecionando, igual quando a gente faz pelada na rua no fim de semana, vai aquele. O Chara, nos Gigantes do Boston, selecionou o Pavel Datsyuk, do Detroit Red Wings. E vão assim selecionando, é bem interessante esse formato. Essa semana o Boston Bruins esteve na Casa Branca, né? Todos os campeões que conquistam o título das ligas americanas vão visitar o Barack Obama. Nós tivemos o Alexander Ovechkin suspenso por 3 jogos por conta de uma paulada que ele deu no Michalek, e aí ele se recusou a participar da cerimônia do All-Star Game. O Ovechkin suspenso por 3 jogos, aí se recusou a jogar o All-Star Game. E nessa visita à Casa Branca, o Tim Thomas, que é apenas um de apenas 2 americanos no elenco, também não foi, o que causou um certo mal-estar ao longo da semana. Questões políticas para variar. Meu sonho era, em 70, algum jogador do Brasil não tivesse feito a visita ao Médici. Aí sim eu adorar. Aí, seria um pouco ameaçador, mas seria interessante. Ainda mais naquela época. Engraçado que, rapidinho, o Barack Obama falou do Tim Thomas. Falou, Tim Thomas jogou tão bem, ajudou tanto o time e tudo mais. É uma pena que ele não foi, né? Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. The book is on the table. Chegou o novo Honda Civic. Motores VTEC Flex. GPS integrado ao painel. Modo de direção econômica. Câmera de marcha ré. Novo Honda Civic. Espetáculo lógico. Computador é STI e STI é sempre Toshiba. STI é sempre Toshiba. E ó, o cara copiando a gente de novo. Eu curto Australian Open. Eu curto precisão. Eu curto força. Eu
Eu curto desafios. Kia, o poder de surpreender. The book is on the table. Estamos de volta com o The Book on the Table, agora para falar das coisas de futebol americano. A gente começa com a morte de Joe Paterno, 85 anos, no último domingo ele faleceu e o seu funeral atraiu cerca de 12 mil pessoas à quadra de basquete da Universidade de Penn State. Ele que no final da vida teve muito desgosto, né, por conta daqueles problemas envolvendo um escândalo com o seu coordenador defensivo Jerry Sandusky em 2002, que teria abusado sexualmente de menores e ele não tomou atitude devida naquela época e acabou terminando com a carreira manchada. Morreu no último domingo aos 85 anos, depois de perder a batalha para um câncer. Agora, para falar de coisa boa, a NFL, né, no próximo final de semana, a decisão, o Super Bowl 46, uma programação especial na tela dos canais ESPN. Olho na tela para você conferir o que vem por aí. Neste domingo, 10 da noite, tem o Pro Bowl, o jogo das estrelas lá direto do Havaí. Na sexta-feira que vem, 15 para as 8, antes do The Book on the Table especial, um Antunadas especial, também apresentado pelo Paulo Antunes lá direto de Indianápolis. Às 8 nós entramos com um The Book de 1 hora de duração. No sábado tem o Semana NFL Extra especial às 10 da noite, comigo e com o Paulo. E às 8 da noite no domingo, pela ESPN HD, comigo com o Paulo Antunes, com o André Fury, a cobertura especial direto do Lucas Oil Stadium do Super Bowl 46. Falando em Indianápolis Colts viveu uma semana agitada, porque, para começar, o Peyton Manning deu uma entrevista reclamando do clima lá nos Colts, Paulo. Ele falou que ele foi lá no CT dos Colts e sentiu que estava pisando em ovos, né? Bom, porque, quer dizer, o Bill Polian foi embora, né? Mandaram todo mundo embora, mandaram o Jim Caldwell embora, todos os assistentes. Ele falou que não reconheceu ninguém que estava lá, né? E o nosso querido Jim Irsay falou assim, olha, não gostei, né? Esse negócio não se fala publicamente e tudo mais. Aí teve um pouquinho de discórdia aí, né? Mas é o seguinte, todo mundo falando que o Peyton Manning vai embora. A gente tá falando de um dos melhores quarterbacks, na minha opinião, durante a temporada regular, é o melhor quarterback de todos os tempos, tá? Vai fazer 36 anos. O Jim Irsay falou, se ele estiver saudável, ele volta. Mas será que a gente vai ter essa certeza até o dia 8 de março? Que ele está completamente saudável? Porque no dia 8 de março, né, se o Indianapolis decidir ficar com o Peyton Manning, vai ter que pagar um bônus de 28 milhões de dólares, sendo que tem a primeira escolha do draft em Andrew Luck, que muitos dizem que será a próxima estrela da NFL. A situação em Indianapolis é péssima, tá? E agora rumores que ele pode ir para o New York Jets. O Miami Dolphins chegou e falou que quer o Peyton Manning, basicamente, né? Que o número 1 nas opções é o Peyton Manning. Eu sei que contratou aí o Joe Philbin, que era coordenador ofensivo do Green Bay Packers, poderia ir atrás do Matt Flynn, mas o Steven Ross já falou que quer o nosso querido Peyton Manning. Será que ele vai embora? Eu acho bem possível. E agora, se ele ficar, se o Peyton Manning ficar em Indianápolis, vai trabalhar com o Chuck Pagano, que é o novo técnico dos Colts, ex-coordenador defensivo do Baltimore Ravens. Romulo. Exatamente. Essa definição quanto ao Manning, como o Paulo destacou, tem que ser imediata mesmo, porque se escolher o Luck como número 1 do draft, geralmente o número 1 do draft vem para ser titular, né? Na época do Green Bay, o Aaron Rodgers já foi o número 23. Então, e tinha o Favre, ele pôde se adaptar ao longo das temporadas, até assumir definitivamente. Então, é uma decisão que tem que ser rápida e o Manning, de certa forma, já está auxiliando essa decisão com esse tipo de declaração, né? E o Chuck Pagano chegando ao Indianapolis Colts, e vimos também ali o Greg Schiano, que é o novo técnico do Tampa Bay Buccaneers, Paulo. O Greg Schiano, que foi técnico de Rutgers, né, por 11 temporadas, fez um ótimo trabalho, levou a equipe a bowls e tudo mais. Interessante que o time estava 9 anos sem ter uma temporada com mais vitórias do que derrotas, até o Schiano chegar, né? Agora é o seguinte, o ano passado, né, todo mundo tá falando do Raheem Morris, né? Técnico do ano, Raheem Morris, que Tampa Bay foi tão bem, aí um ano depois ele é mandado embora, né? Então ninguém sabe de nada que vai acontecer, se vai ter sucesso ou não, depende por uma temporada e perde, enfim. No próximo fim de semana tem o Super Bowl, e uma das dúvidas que vai persistir até momentos antes do jogo, acho, é a respeito da participação do Rob Gronkowski, um dos melhores jogadores da equipe do New England Patriots, que tem uma torção muito forte no tornozelo. Até o pai dele, o Gordy Gronkowski, essa semana dando uma entrevista falando a respeito disso. E se ele não puder jogar, problemas para New England, hein, Paulo? Problemas graves.
para o New England Patriots. Vai sobrecarregar o Aaron Hernandez. O Aaron Hernandez jogou bem, tem jogado muito bem, é um excelente jogador, mas quando você tem 2 tight ends, muda completamente o esquema, né? Quer dizer, 2 tight ends fica muito difícil para a defesa marcar, porque o Aaron Hernandez e o nosso querido Gronkowski são tight ends, mas também são quase wide receivers, né? Então como que você defende esses dois? Aí você tira o Gronkowski, que recebeu 20 passes para touchdown esse ano, aí facilita muito a vida do New York Giants. É uma situação importantíssima para a gente ficar de olho. Giants e Patriots é a reedição do Super Bowl 42, a gente vai ao longo de toda a semana falar muito a respeito disso. Dá para dar um gostinho para você aqui, vamos lembrar um pouquinho desse jogo. O que você fazia no dia dessa decisão, Romulo Mendonça? Eu estava no meu sofá em Belo Horizonte, acompanhando uma noitada, acompanhando o Tom Brady numa situação total de desconforto. Foram 5 sacks sofridos nesse jogo. E lá em Nîmes, acho que agora tem muito mais o comando da equipe que naquela época. Mas foi um grande jogo, os Patriots eram teoricamente imbatíveis. E aquela helmet catch do David Tyree. Para muitos, aquela foi a maior jogada da história do Super Bowl, porque não só pela recepção, mas pela maneira como o Eli Manning não morreu na pressão do New England Patriots no começo da jogada, né, Paulo? Exatamente. Na jogada basicamente de vida ou morte, ele foi lá e conseguiu a conexão, e foi basicamente o único momento decente da carreira do David Tyree, né? Que belo momento. Exatamente. Foi um dos melhores momentos da história da NFL e, de longe, o mais memorável da carreira do Tyree. Eu lembro que eu estava lá no ESPN Zone em Anaheim fazendo matéria durante esse Super Bowl, e quando os Giants anotaram touchdown, mas uma gritaria daquelas. Aí está a recepção do David Tyree. O Rodney Harrison aí pendurado na cabeça do nosso querido Tyree, e ele consegue a conversão de uma terceira descida. E depois, logo em seguida, o Plaxico Burress, faltando um pouco mais de 30 segundos, ganhando o jogo. Os Giants venceram aquela partida com uma excepcional linha defensiva que conseguiu pressionar o Tom Brady, jogador que foi muito bem protegido o ano inteiro por uma excepcional linha ofensiva. Então, essa será a batalha de novo nesse Super Bowl. A linha defensiva dos Giants consegue chegar no Tom Brady? Se conseguir, eu acho que os Giants têm plenas condições de vencer. Se o Tom Brady tiver tempo para lançar a bola, é outra história, né? E na semana 9 ele foi sacado 2 vezes nessa temporada. Depois os Patriots com 10 vitórias seguidas. Nessa semana, na NFL também, o Roger Goodell foi aclamado como comissário da Liga por mais algumas temporadas, vai ficar até março de 2019, ou seja, ele manda na NFL até o final da temporada de 2018, o Goodell, que já vem comandando há alguns anos aí a NFL. Para a gente terminar, o Top 10, as 10 melhores jogadas da semana nos esportes americanos, vamos começar com o LeBron James. Olha o passe do LeBron James e suas gracinhas aqui para o Miller. Nona posição, New Jersey Nets e o Sean Williams. Do centro da cidade. Downtown, tem uma música assim. Downtown. Derrick Rose, tentando o B do MVP. Rose Boy. O técnico do Chicago, né, entrou em êxtase com essa jogada defensiva. Nossa, merece uma rosinha aí o Derrick Rose, péssimo. Claude Giroux, Claude Giroux. Assim você, pensei que você ia completar. Nossa. Ah, meu Deus. Sexta posição, Lewis Hamilton, dos Pacers. Fechando a porta na minha cara. Olha só. Um tapa na cara da sociedade. Meu Deus do céu. Esse rabo de cavalo aí não tem muita também certeza, é um tapa na cara também. Então. Mark Andre Fleury, pelos Penguins. Vai ser gol, chega. O melhor nome de time de hockey pra mim é Penguins. Tá num legal também. Tá num ambiente, digamos, propício. Eu gosto de Bruins também. 2 enterradas do Isaac Hill, dos Grizzlies. Aqui, ó. Hello, dear, hein? Vamos participar do campeonato de enterradas, filho bom? Agora 3 do Cleveland Cavaliers. Aqui vai pra sexta, chega. Participação do Varejão lá, né? Que tá muito bem, inclusive. Varejão bem, tem um double quase todo jogo aí. Ontem 10 pontos, 16 rebotes. Cleveland melhorou bastante esse ano. Venceu Nova York essa semana. Também essa semana qualquer um ganhou Nova York. Carmelo Anthony, um pontinho só contra o Charlotte Bobcats e foi numa falta técnica. 0 de 7 nos arremessos de quadra. Aqui o Tyler Seguin dos Bruins. Esse jogador tá jogando muito esse ano, hein? Olha só o baile que ele dá. E o golaço. E o Blake Griffin, nessa você viu ao vivo. Hello, Blake there.
Hello, Cesta. Até te interrompeu, né, Verão? Só tava falando uma coisa, eu falei, peraí, deixa eu parar, que bom. Acabou o programa, não tem mais tempo. Tchau, valeu, Romulo, valeu, Paulo. Semana que vem, The Books on the Table, direto de Indianápolis. Tchau, Na cara do Andrew Bynum. The book is on the table.